Parte 2 de altimetria. Vamos avançar, pessoal. Bora. Então vamos lá, ó. Agora aquela coisa maravilhosa, aquela coisa que todo mundo gosta bastante, fórmulas, triângulos. O que a gente está falando desde lá do começo, né? A gente está falando sobre altitudes. Então, ai meu Deus, sai apertando os trem tudo errado. Então, ó, a gente tem aqui, ó, o nível do mar, que é conhecido como geoide. Um nível de referência ele é arbitrário, depende da escolha. Por exemplo, vou usar Belo Horizonte como nível de referência. Vou usar a Torre da Janaúba como nível de referência. Vou usar. Ih, os bichos entraram tudo. Vou entrar no cagato. Vou usar, sei lá, o teto da UFV-JM como nível de referência. Então a gente pode ter qualquer nível arbitrário que a gente quiser aí, tá bom? A gente tem a superfície do terreno, né? A superfície real, tá aqui, ó, do relevo, que é a variação dos pontos. A gente tem um ponto A e um ponto B. Agora vamos entender tudo isso que a gente tem falado até agora, né? O que é altitude? Ah, beleza. A altitude é a distância vertical de um ponto qualquer em relação ao geóide, ao nível do mar. Ó. Isso aqui é a altitude de A. Altitude de B. Diferença do ponto aqui até o ponto de B. Vamos ver aqui Janaúba. Janaúba, altitude. A altitude de Janaúba está 692 metros acima do nível do mar. Então, a altitude média da cidade de Janaúba é 692 metros. Vamos ver aqui, ó, Diamantina. Eu estou no Google, tá, galera? Diamantina. 1.114 metros. É a altitude média da cidade em relação ao nível do mar. Tem pontos mais altos, tem pontos mais baixos. O campus mesmo, Diamantina, está na altitude de 1.300 e pouco, se eu não me engano. Beleza? Então, assim, tem vários outros pontos. Vamos lá. Belo Horizonte. Belo Horizonte. 852 metros. Montes Claros. Montes Claros. 638 metros. Então, a gente tem a altitude das cidades. É um valor comum, né? A altitude do nível do mar para cidades litorâneas costuma estar mais baixo. Para dentro do continente, vai ficando mais alto. Belezinha? O que é a cota de um ponto? Ó, eu não estou lugar errado. Ó, cota do ponto A, cota do ponto B. O que é a cota de A e a cota de B? É a altura, né, a distância vertical do ponto A até o nível de referência arbitrário. Então aqui a gente tem a cota de B e aqui a gente tem a cota de A, tá bom? Qual que é a diferença de nível em relação ao ponto A e o ponto B? É a variação da distância vertical entre os dois pontos. É o ΔH de A e o ΔH de B. Nossa, ΔH de A é o ΔH de AB. Não faz sentido falar de delta de variação sem considerar os dois pontos, né, galera? Então, vamos lá. É a variação do ponto A em relação ao ponto B. Né? É a altitude ou cota do ponto B menos a altitude ou cota do ponto A. Tá bom? Então, conhecendo-se a cota de um ponto ou a altitude de um ponto e o desnível de outro, a gente pode definir a altitude ou cota de outro ponto. O que significa isso? Se eu sei qual que é a altitude ou a cota do ponto A, e aí eu sei qual que é a diferença de nível em relação do A e do B, eu consigo definir a altitude ou a cota do ponto B, né? Olha só, a cota do ponto B vai ser igual à cota do ponto A mais a diferença de nível do ponto B para o ponto A. É exatamente essa distância aqui, ó. Beleza? E isso é muito tranquilo de observar nessa figura aqui para gente. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente está trabalhando com o terreno, a gente não vai conseguir medir a altitude de todos os pontos. A altitude depende da referência do nível do mar, é uma coisa complicada. E às vezes a cota, a gente não consegue medir exatamente a cota em relação ao nível de todos os pontos. Então o que a gente precisa? Dele, o referencial de nível. Então a gente tem que ter um RN. É uma medida muito precisa de altura de um ponto de referência. Claro, podem ter vários. Tem GPS geodésico, GPS de altitude com precisão. A gente consegue medir a altitude em relação ao nível do mar, colocando o datum dentro do aparelho. Mas, em geral, a gente mede a referência de um ponto, que é o nosso referência de nível, né, a nossa referência de nível, e a partir dela, a gente vai medindo as diferenças de um ponto para o outro. O que significa isso? Que se eu chegar aqui e colocar meu equipamento, a medida de A vai ser a nossa medida de Ré, que vai ser a nossa medida de referência. Depois a medida de B, C, D, E, F, G, H vão ser as medidas de Vant, que são as medidas calculadas lá.
Dessa forma, eu vou ter a diferença de um nível de um ponto 1 para o outro, que é isso que a gente está medindo o tempo inteiro. E aí, ó, sabendo a cota de um ponto, é fácil saber a cota de todos os outros. Tranquilo? Então, ó, datum. O que era datum mesmo, galera? JV e Ara, vocês lembram aí o que era datum? Sim, não. Tranquilo, galera. Pode falar. Não lembro, Léo. Eu falo aqui de novo. A gente pesquisa juntos. Pode falar, então. Então tá bom, ó. Datum se refere, ó, eu vou ser redundante aqui, é um ponto de referência, é um mapa calculado de referência. O datum que a gente trabalhava lá no plano métrico, né, eram os datums SAD 69, Córrego Alegre, Sirgas 2000, WGS 84. O que era isso que é onde a gente viu lá no final de planimetria, né? É uma rede de pontos, é uma rede de dados calculados em campo, que a pessoa vai lá com aparelho de muita qualidade, referência, e consegue entender todo aquele nivelamento, aquela planimetria daquele terreno. E aí usa ele de referência para todos os outros. Então, o datum é um modelamento calculado de referência. É você realmente medir no campo. Por que isso é legal? Se eu tenho datum de referência, eu consigo amarrar todos os pontos que eu vou medir no meu terreno baseado naquele datum. Porque alguém já teve o trabalho de criar toda aquela rede de dados de referência. Né? Então eu preciso de um ponto muito bem calculado e amarrado para eu poder linkar. É como se eu tivesse assim, né? Eu vou sobrepor as coisas e elas têm que encaixar. Então, se eu tiver um ponto bem definido, pelo menos dois, né? A gente encaixa as coisas muito bem em cima umas das outras. Então, a nossa referência calculada e a nossa referência medida, elas vão se encontrando e a gente consegue posicionar em qualquer lugar no nosso planeta, no nosso modelo, no nosso cálculo do geoide. Tranquilo? Então, o datum é esse modelo matemático calculado real da posição de cada ponto na sua medida. Aí você tem os datums planimétricos, são as medidas verdadeiras, né, de distâncias horizontais, e os datums altimétricos, que são as medidas das alturas, colocada nessa rede de dados aí, tá bom? Então, ó, o nosso datum altimétrico é um ponto associado com o nível do mar no Brasil, beleza? Então, lá no mar, lá em Imbituba, Santa Catarina, a gente tem um marégrafo. Falei 5 palavras que eu jamais pensei em falar numa frase. Imbituba é uma cidade lá no litoral de Santa Catarina, que é um estado do sul do Brasil, e o marégrafo, ele mede a variação do nível do mar, de acordo com a gravidade da Lua, a gravidade da Terra, a variação sazonal, enfim, uma série de coisas. Então, ele dá referência para a gente da altura do nível do mar. Por que isso é importante? Imagina se o planeta inteiro tivesse só um lugar no oceano com um nível de referência. Ia começar a ter distorção, né? Então, cada país, que tem litoral, principalmente, cada conjunto de países, de regiões, que também alguns não têm litoral, né? Coloca um ponto de referência para medir e fazer o amarramento, não. Amarrar os pontos calculados daqueles pontos daquela rede, tá bom? Então, no Brasil, a nossa referência é a rede altimétrica brasileira do IBGE. A gente tem o datum altimétrico lá no nível do mar de Santa Catarina, e a gente tem vários pontos medidos referenciais de níveis que o IBGE já fez. E ele libera isso para todos nós. Então, vamos dar uma brincada aqui, ó. Contatando o servidor. Agora eu tenho que compartilhar uma guia. Peraí. Guia. Rede altimétrica IBGE. Ótimo. Então, ó, a gente vem para esse link aqui da rede altimétrica do IBGE. E aí, ó, o IBGE, ele tem um monte de informação sobre topografia, galera. Para todos vocês que já tiveram curiosidade de acessar os nossos links externos no Classroom, tava lá o IBGE desde o dia 1, né? Então, o que é essa rede altimétrica? Conjunto de estações geodésicas denominadas de referência de nível que materializa a componente altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro, SGB, para medir no nivelamento geométrico de alta precisão. O que é isso? Quer dizer que alguém já foi lá e já se deu o trabalho de fazer várias medidas de referencial de nível, né?
A estação geodésica é aquela que tem a maior precisão de altimetria, e mesmo na distância horizontal, mas na distância horizontal talvez não vale muito a pena, porque é muito caro, é pesado de transportar. Mas para altimetria é o único que vai te conseguir dar dados muito precisos. Então o que o IBGE fez? Várias redes de levantamento, tá bom? E aí ele junta isso tudo lá. Então, ó, sobre a publicação, aqui tem vários dados sobre essa rede do IBGE, como é que é calculado, ó. Correções baseadas em gravidade, correções baseadas em altimetria, e tá aqui, ó. Deixa eu ver. A quantidade de dados, blá, 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 aqui, ó. Aqui tem a nossa rede altimétrica, tá vendo? Essas linhas todas, elas são linhas de nivelamento. As linhas laranjas, tá bom? As cinzas também. As cinzas mais clarinhas é o contorno do Brasil, tá? Aqui não tem divisão de, deixa eu ver. Não tem divisão do estado, não. Então, ó, cada rede altimétrica dessas tem pontos geodésicos espalhados que calculam com muita precisão a altitude ao longo delas. Ó, para cada fechamento aqui eu tenho um polígono, com outro polígono, com outro polígono, com outro polígono. Reparem que as porções mais bem medidas são as porções próximas de São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro, que tem estados menores, né, um interesse grande ali na variação de altura de nível. Minas Gerais está mais espalhado, Bahia começa a ficar espalhado, Mato Grosso está mais espalhado, no Sul tem algumas também, né, proporção aí de tamanho. No norte já não tem muito, até porque aqui já é o Amazonas e aí tem poucos referenciais de níveis. Roraima, Amapá e Rondônia, e Acre, né? Quase não tem. Beleza? Mas usa o mesmo referencial daqui. E isso vem pelo interesse econômico, né, galera? Quem estava lá na frente começa a colocar. Cada curva aqui está mostrando os nossos erros, então cada curva tem um referencial de erro. Aqui são os desvios padrões, né? Vai aumentando o desvio padrão, quanto mais distante ficam as curvas de nível. Repare quando elas estão, as curvas de nível, os referenciais de nível. Quanto mais próximo, mais pertinho aqui, menor o desvio padrão, porque está muito bem calculado. Beleza? Aqui tem todas as informações que a gente tem lá. Aqui, de novo, a rede com outros dados. Aqui está falando sobre as diferenças entre altitude. E aqui vai contando sobre a publicação, que são esses dados. E aqui que é o acesso, ó, ao produto. Visualizador, que eu não vou entrar no metadados, não. Compartilhar. Não descarrega. Aqui, ó. Fechar. Então, ó, essa porçãozinha vermelha é o visualizador da rede de nivelamentos brasileira. Tá vendo? Ela está até mais atualizada que aquele ponto que tinha lá, porque aqui a gente já tem as redes para o Acre, do Amapá, Roraima e um pouco aqui em Rondônia também, tá vendo? Tem umas redes a mais para esse lado de cá, levantadas para os estados aqui do norte. E aqui tem a rede de nivelamento. Então, olha que interessante. Aqui é a forma que a gente visualiza ela. Se eu clicar em qualquer rede dessas, qualquer ponto, na verdade, ele vai me dar as informações daquele ponto que eu cliquei. Eu posso baixar elas em PDF, posso baixar em CSV, tá? Que é a tabela Excel. Mas o que esses pontos falam? Eles têm um metadado, são pontos com valores agregados, ó. Então tem lá, o Datum Planimetro, Sirgas 2000, o Brasil está usando isso. A estação de referência que ele usou é essa daqui. Você pode anotar a estação se você quiser mais informação sobre ela. Fonte Cord, né, que é a da escala da carta 1 para 1 milhão. Geocódigo, isso aqui é um código de referência, só para você procurar mais fácil. Tem a latitude em grau, longitude em grau, latitude em grau, minuto e segundo, latitude em grau decimal, longitude em grau, minuto e segundo. Tá? Então tem muita coisa aqui, ó. Eu cliquei na do município de Monte Azul, fala da referencial de nível dela naquela nota, situação não encontrada, porque eles não encontraram a estação, enfim, por aí vai. Então, ó, você vai clicando aqui nas redes, você pode clicar no ponto ou na rede, ó. E aí você tem todas as informações daquele ponto. Tá bom? Em alguns pontos tem mais informação do que outros, e você vai colocando aqui o que te interessa. Administrar camadas, essas são as de referencial de nível. Tá bom? Só essa aqui que interessa para a gente hoje. O metadados. Calma aí. Você baixar o metadados. Vou ver se vai abrir aqui, ó. Aqui, ó. Os metadados, eles vão te dar as informações, explicar como é que é medido tudo isso lá naquele negócio de referência, naquele mapa com os níveis de referência.
E a gente pode calcular, colocar aqui, ó, limites do retângulo que a gente quer para baixar exatamente os dados que me interessam. Então, quando você está trabalhando uma quadrícula de uma região, você sabe qual que é o limite leste, o limite oeste, o limite norte e o limite sul. Então, você pode colocar esses valores de referência e limitar a quadrícula de metadados que você quer. O que é metadados? É aquela planilha do Excel cheia de informação, né? É um shapefile, que é um formato de programa de processamento de informação geográfica. Então, a gente consegue baixar isso tudo de uma vez, beleza? Deixa eu ver mais um aqui. Ó, downloads. Cartograma. Então, para quem precisar do cartograma, saiba mais, que é um sistema geodésico aqui, ó, explicadinho para todo mundo que ainda tem dúvida. Ensina tudo. Então, essa rede brasileira de altimetria é que a gente usa para poder referenciar todas as nossas alturas de nível. Então, quando você está trabalhando com altura de terreno, você já tem esses dados de graça no site do IBGE para você poder baixar. Beleza? E é com isso que a gente vai trabalhar lá para frente. Por quê? Porque quando a gente fizer o levantamento do nosso projeto, a parte de altura tem que estar amarrada com referencial de nível na região ali próximo. Já é? Então, deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Esses pontos que a gente levantar, que a gente for trabalhar, vocês vão encontrar, vocês têm que ter uma maneira de deixar a marca daquele referencial de nível, para que próximas pessoas, próximas pesquisas consigam ir lá ver ele lá. Porque às vezes a gente precisa conferir se aquele ponto está na medida certa, se ele ainda existe, se precisa fazer um novo, para a gente ter um controle dos dados que estão sendo levantados, senão não faz sentido. Né? A gente não pode trabalhar com dados que não façam sentido para a gente. A gente tem que trabalhar com, aliás, isso mesmo. A gente tem que trabalhar com aqueles valores que estão lá no campo e a gente entender onde é que está aquele ponto, beleza? Então, maneiras da gente colocar fixo para o resto da vida referências de nível. Mete lá uma sapata de concreto com uma moeda nela, olha que gracinha que fica. Então tá aqui, ó, altitudes dos pontos dessa rede, que são as referências de nível, né? Quando for falar de plural, você usa RRNN, você dá um duplicado aí no R e no N. Você tem que estar bem marcado. Então, ó, aqui é clássico, uma moedinha do IBGE, ó, de lá do ponto 2053, D, né? O referencial de nível, ó, RN, e aí tem as informações da moedinha. E ela fica chumbada aqui nesse concreto, que aí é difícil de arrancar. Então, ela fica fácil de você conseguir medir se você precisar voltar naquele datum lá. Beleza? Sobre nivelamento, existem várias classes. E agora a gente vai entrar numa parte que não é só dessas classes, mas é para a vida, tá, galera? Norma NBR 13133, execução de levantamento topográfico. Eu vou até parar de apresentar aqui. Espera aí, cadê? Vamos lá na turma nossa. Por que eu estou parando aqui? Porque isso é importantíssimo. Esse referencial aí, essa norma técnica, é a norma para levantamentos topográficos. Então, um dia você está lá fazendo levantamento topográfico, não lembra de nada da minha aula, primeiro, fique um pouco com vergonha, porque as nossas aulas são mó legal e interativa. Mas aí, se não, você vai entrar na norma técnica. Então, tá aqui, ó, atividades, também tá lá desde o primeiro dia. Cadê? NBR 13133. Tá aqui, ó. Execução. Deixa eu ver quem entregou essa atividade. Um total de 0 pessoas. Galera. Eu coloquei para 4 de agosto, ainda tem tempo, ó. Vocês ficam ligados aí, ó. Entrar no Google Earth, no link das atividades, calculem a área da casa de vocês, para tirar o print. Deixa eu até colocar aqui em exercício. Então, ó, NBR 1333 está aqui para todo mundo, só clicar e ler. Se não conseguir, tem aquela forma de baixar. É um PDF enorme de 36 páginas, mas ele tem simplificado e resumido tudo sobre topografia. E mais importante que isso, ele tem as tabelas de definição de qual metodologia usar. Então, dependendo da precisão que você precisa, do equipamento que você está usando, você vai usar uma técnica específica, vai usar um limite de erro específico, desvio padrão aceitável, desvio angular aceitável. Então, tem todos esses cálculos colocados ali embaixo. Tem os nomes que vocês vão usar, os equipamentos que são necessários, as fórmulas que vocês precisam. Então, aqui, SNBR 1333, vocês não tem que decorar, né? Vocês têm que ter ela. Então, eu já disponibilizei ela aí para vocês para a vida, tá bom? Tem aqui as equações, forminhas, tem tabela lá embaixo, ó. Anexo de caderneta para simplificar para vocês, caderneta de campo monografia, como faz uma poligonação com todas as colunas,
né? Então, assim, a gente usa ela para criar o nosso próprio referencial. Claro que cada profissional vai trabalhar de uma maneira. Por exemplo, olha só, nivelamento de precisão, fio superior, fio inferior, fio médio. Tem equipamento que não usa mais isso, então você não precisa necessariamente calcular isso. Os equipamentos que usam, você coloca lá, né? Tem aqui, é para contrato, né? Fazer controle, tem legenda. Então, assim, aqui são boas práticas, tá, galera? Cálculo de desvio padrão, como é que a gente faz essas medidas. Precisa aprender e decorar isso aqui de cor? Não, não precisa. Mas, né, guarda isso para você, está disponível aí, ó, salva, porque isso é norma técnica. Norma técnica é sempre muito interessante de se manter perto para quando vocês precisarem. Então, comecem a dar uma olhada. Ah, deixa eu mudar o nome aqui, ó, exercício 3, senão ninguém vai ver. Exercício 3. Conversão de ângulos, com nota. Então, beleza. Tem que devolver o outro lá, eu esqueci de devolver para vocês. Então lá a gente tem as classes de nivelamento. Por quê? A gente pode usar cada tipo de nivelamento que a gente for tratar, dependendo do que a gente quer calcular. Então, para referenciais de nível de apoio altimétrico, que é praticamente a rede de altimetria do IBGE, a gente tem a primeira classe, que é a classe IN, né? 1N, é a primeira classe de nivelamento. É a classe de mais alto rigor técnico para ser medida. Então tem que ser feito pelo nivelamento geométrico, que ele é todo calculado em planos horizontais, fica mais fácil da gente medir as alturas dessa forma. E para a gente implementar o referencial de nível, a gente tem que ter a maior precisão possível. Então a gente sempre vai usar essas medidas, beleza? A classe 2N, segunda classe de levantamento, é uma classe que a gente também vai usar o nivelamento geométrico, mas é para determinar altitudes e cotas de ponto de segurança, né? Barragens, vértices, para segurança de talude. Então, assim, você tem que ter uma precisão mais alta, porque a variação angular, né, ou da distância horizontal nesses pontos, ela pode acarretar num acidente. Então, um ponto de segurança, um ponto de escape para a rota de incêndio. A gente pode colocar como encostas de proteção para limite de divisa de algum terreno. Então, são os pontos que têm que garantir a segurança naquele lugar. Você precisa de quê? De uma técnica precisa. Então, um nivelamento geométrico. Tá? Os vértices das poligonais para os levantamentos de topografia em projeto básico, tanto executivo como executado, obra de engenharia. Peraí que eu não tô apresentando o trem errado aqui ainda. Tô falando aqui das classes, vocês nem estão vendo aqui a minha Não, obra eu de tenho que arte. comentar aqui agora, porque tá parecendo que eu tava no slide falando. Aqui, ó. Foi mal, eu falei errado aqui mesmo. Tá aqui, ó, classe 1N, classe 2N, né? Então, quando a gente vai fazer a nossa poligonal de referência, é bom usar o nivelamento geométrico. Vamos usar a poligonal de referência e fazer já com altitude também. Aí ela vira nossa. Meu Deus! Poligonal de nível. Tá bom? É o nosso circuito de nível. Tem uma classe 3N, que a gente pode usar o nivelamento trigonométrico, porque ela não tem tanta precisão, não tem tanta necessidade, para determinar altitude, cota em poligonal de levantamento, em perfis de estudos preliminares, não tem uma precisão técnica, mas vê a viabilidade, que é mais rápido, né? O nivelamento trigonométrico, você não precisa ir até o ponto. Se a sua área for muito grande, compensa você fazer por trigonometria. A rigor, ela não é suficiente para você implementar a obra, mas é ela que a gente usa para a gente poder fazer o entendimento daquele terreno para ser implementado na obra, tá bom? E a última é o taquiométrico, que é... Esquece esse taquiométrico. Classe 4N, destinado a levantamento de perfis para estudos expeditos. É uma coisa rápida. Estou vendo aqui, vou ver a distância do outro nível e ver mais rapidinho. Tá bom? Então, essas 4 classes, direto da NBR 1333, elas vão te definir qual precisão que você precisa. Essa é a mínima. Então, assim, se eu quiser fazer um levantamento de perfil para estudos pedidos a nivelamento geométrico, pode, não tem problema nenhum. Mas para você fazer um trabalho técnico de levantamento de nível, só posso usar o nivelamento geométrico. Para a classe 3N, determinação de cota, ver uma mudança rápida, eu tenho a necessidade de usar ali a medida do nivelamento geométrico, né? Tem que ser a preliminar pode ser até o trigonométrico. A gente pode usar o geométrico? Pode. Pode usar o taquiométrico? Já não faz sentido. Beleza? Então vamos ver qual que é a importância na escolha dos pontos. A gente já viu essa figura, nós vamos voltar nela para falar um pouco antes.
né? Eu tenho que escolher um ponto que vai representar a variação de nível do meu terreno. Então, ó, se eu escolho pontos aqui, ó, no meio dos, exatamente onde que é a mínima e o máximo, eu estou representando bem onde é que estão as variações de altura. Se eu jogo ponto só aqui na encosta, eu vou ter que inferir onde que é o ponto de altitude máxima. Então não vai ser tão legal assim. Bom, só um minutinho. Voltei. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a escolha dos nossos pontos para representar o terreno. Então, assim, pontos de altitude máxima e mínima são excelentes locais para a gente usar como referência, né? Pontos de inflexão são extremamente interessantes para a gente calcular a variação do terreno também. Então, esses pontos, esses bastões, têm que ser alocados em locais muito específicos. Olha como é que fica lá as nossas curvas de nível. Lembra lá das curvas de nível? Colocadas aqui no nosso terreno, ó. Então, a gente tem a medida aqui das curvas de nível, todas orientadas ao terreno, aqui descendo, aí sobe um pouquinho, desce um pouquinho, tem todos os mínimos. Então, a gente tem que escolher muito bem, senão a gente não representa o nosso terreno. Quanto menos inclinado, menos variação tiver no nosso terreno, eu posso escolher menos pontos de referência, porque o resto é uma média de inclinação. Olha como é que está essa superfície malhada aqui, ó. Então, ó, aqui eu só preciso das bases e alguns pontos. Aqui vai ficar menos inclinada ainda, então eu preciso de menos referência. Fica tudo mais ou menos igual, porque é uma superfície mais regular. Até que a gente chega numa superfície plana que não tem nenhuma diferença de nível lá no meio dela. Então aqui eu não preciso me preocupar muito com a escolha dos pontos. Eu posso usar só as bases principais. Então a distância de um ponto em relação ao outro vai depender de como o seu terreno está e quantos pontos serão necessários para você descrever esse terreno com precisão. Beleza? Lembrando de trazer todas as informações que você está vendo em campo para a sua representação. Então vamos ver aqui os nossos equipamentos. Ó, classe de nível de acordo com o desvio padrão. Uai, minha câmera estava desligada. Desculpa. Então tá aqui, ó. Temos precisão baixa, precisão média, precisão alta e precisão muito alta. O que significa isso? Precisão baixa é qualquer medida que vai ter um erro de maior do que 10 milímetros, mais ou menos. Por que isso? Porque pode ser negativo, tá? Os valores de nível de diferença, às vezes, podem ser negativos. Você está olhando para baixo, olhando para cima. Os pontos eles estão para cima e para baixo, depende do seu referencial. Se tiver um desvio de mais de 10 milímetros por quilômetro, a gente tem uma precisão baixa. Menor do que 10 milímetros por quilômetro, precisão média. Menor do que 3 milímetros de erro, precisão alta. E para precisão muito alta, é menor do que 1 milímetro de erro. Tá bom? O nível óptico é o equipamento mais comum que a gente usa, que é esse laserzinho aqui, ó. Ele é um equipamento com uma visada. Tem aqui, ó, o plano horizontal, para a gente colocar ele nivelado aqui no plano horizontal bonitinho. E aqui tem o eixo eixo vertical, fica bem no meio aqui, tá bom? Então, ó, o nosso eixo Z, O e H. E aí tem os dois pontos que eles vão estar mais ou menos nivelados no mesmo nível. Porque aqui, ó, vai estar tudo no horizontal. Então, esse plano aqui de baixo, essa forma desse equipamento, ele vai ter aqui para a gente colocar no plano horizontal. O nível O, esse O aqui, é o nível da visada, tá vendo? Tá bem na luneta, bem na lente. É o ponto que a gente observa, observa. H, o ponto horizontal, que é onde mede lá o nível de bolha, como é que chama aquilo? Pino de calagem, a gente faz a colimação do equipamento, né? Colima o equipamento, deixa ele no plano horizontal. E aí, aqui a gente tem esse nível óptico paralelo ao ponto horizontal. Ao plano horizontal. Então, ó, tudo igual, né? Às vezes a gente pode desviar aqui, pode, vai dar ruim, mas tudo bem. E aqui o nosso eixo Z, que é o eixo de referência aqui no meio. Tá joia? Então, o eixo vertical, o eixo horizontal e um eixo paralelo ao eixo horizontal. Tranquilo aqui, né? Não tem nenhum mistério aqui, não. Vambora. Então, como que a gente mede na régua? Ó, a régua, galera, nem sempre ela vem com uma graduação muito certa. Ela vem com vários tipos de graduação. Tem réguas que vem com esses Ezinhos assim, ó, é para um lado, é para o outro, é para um lado, é para o outro. Tem régua que vem toda marcadinha dessa forma. Tem régua que vem marcada todos os pontos. Então, depende da régua que você comprar. Você tem que entender um pouco dela. Então, tem que saber como é que faz a medida naquela régua. Eu fechei a câmera aqui porque tava uma bagunça aqui atrás de mim. Para ninguém ver os bastidores.
Então, ó, eu tenho aqui meu eixo, meu equipamento óptico com a forma aqui, e ela no meio tem meu fio médio, fio superior, tá vendo esse tracinho preto aqui? Fio inferior, tracinho preto aqui, e um traço vertical aqui para me guiar. Nem sempre as réguas indicam quantos metros tem lá para cima. Então, elas usam um símbolo de bolinha vermelha para indicar 1 metro, duas bolinhas 2 metros, três bolinhas 3 metros. Porque não dá para a gente escrever os números, né? A gente tenta colocar o número maior possível para a gente poder enxergar de longe. Senão fica difícil da gente saber qual metro que tá. E aí, ó, eu taco aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. Taca lá uma medida laser aqui, ó. E a gente tem que entender essas medidas. Ó. Aqui tem várias medidas na régua, como são feitas. Então, ó, para cada medição dessa daqui, eu tenho 0,5, né? 0,05, se eu não me engano. Então, ó, 1,95 metros. Por quê? Aqui eu tenho o número 9. Então, esse número é a primeira casa decimal depois do metro. Então, aqui, ó, representa 9 decímetros, né? 90 centímetros, 900 milímetros. 0,9 metros. A bolinha vermelha me representa 1 metro. Então, essas medidas todas que eu estou vendo aqui nessa visada da régua vão ter 1 metro, e essa parte aqui, ó, até o limite dela, vai estar 1,9, né? 1,9 metro, tá bom? Então, aqui embaixo, tudo medidas de 1 metro, ó. Aqui a gente tem, cada casinha dessa vai variando de 0, 0,5 e 0,5. Então, ó, aqui tem 1,9, 1 metro,9. Aqui tem 1 metro,95. Então, variação desse tracinho para cá até esse tracinho de cima aqui, 0,05. É estranho falar isso porque a gente sempre trabalha quando a gente está falando com os decímetros. A gente não fala decímetro, a gente fala 9, 0,5, porque o metro já está subentendido. Se não tiver 1 metro, não tem a bolinha. Senão fica difícil da gente medir. Por quê? Porque a gente quer precisão. Eu quero saber exatamente quanto vale ali, ó. Olha essa medida aqui, ó. Já que aquela barrinha, uma barrinha preta ou a parte da barrinha branca, né? Isso aqui não é um vazio, é uma barrinha. Barrinha branca, barrinha preta, barrinha branca, barrinha preta, barrinha branca, barrinha preta. Algumas têm a marcação exatamente onde é no meio dela, né? Então, essa marcação está no meio do 0,5, então vai estar no 0,55. Aqui, ó, 0,005. Cada uma medida dessas barrinhas aqui, ó, aqui vai completar 0,05. Então, ó, 0,05 aqui vai ter 1,905, 1,905 aqui em cima, e aí vai dividindo, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5. Deixa eu fazer melhor aqui, ó. Acho que eu falei muito embolado. Espera aí. Vou abrir o Jamboard. O Jamboard é o meu amigo ilustrativo. Acho que agora vai fazer sentido melhor. Cadê o meu dinheiro? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. O que são essas baboseiras que o Léo tá falando aí, ó? Vamos enxergar aqui juntos. A minha visão é aqui, ó. Eu tenho uma visão marcada em cima, marcada embaixo, marcada no meio, tá? E aí eu tenho que fazer uma leitura. Eu tenho que falar para a pessoa que vai anotar para mim. Então eu pego lá na minha régua e eu tô vendo isso daqui, ó. Esse aqui, no caso, o cara tá vendo 13, 14, 15, 16, 17, tá vendo? Aqui não tem a medida do metro. E 16, 15, 14 significa 1,4, 1,5, 1,6, ou tá lá na parte de baixo. Aí depende da régua, mas tem que entender a régua direitinho. Então, ó, essa posição aqui está medida, ó, 1,9 metros. Por que é 1 metro? Porque está aqui a bolinha vermelha. Então, esses números grandes aqui são a primeira casa decimal depois desse metro. Então, é 1,9. 1,9. Sempre para cima aqui, ó.
Então, lá, aqui está certinho. Então, a próxima medida é numa barrinha branca. Então, vai ser 1,91, que é a base dessa barrinha preta aqui, ó. A segunda medida, 1,92, vai estar nessa barrinha aqui, ó. 1,93 vai estar nessa barrinha aqui. 1,94 vai estar nessa barrinha aqui e 1,95 nessa barrinha aqui. Então, vamos fazer o cores palusa. Aqui, ó. Aqui, ó. 1,91. 1,92. 1,93. 1,94. E a última, 1,95. Tá aqui. Então, ó, cada barrinha dessa vai representar metade dessa medida aqui, né? Uma parte dessa medida aqui, a distância daqui para cá, ó. Então, vamos lá. 1,90, 1,91, 1,92, 1,93, 1,94, 1,95. E por que a gente tem que falar de precisão? Ó, essa barrinha que está aqui embaixo, ela não está no 191, né? E não dá para você arredondar. Só que ela está mais perto da parte de baixo ou mais perto da parte de cima? Mais perto da parte de baixo. Mais perto da parte de baixo tem um valor menor. A gente sabe que aqui no meio, ó, tem 1,915. Então, você consegue imaginar se está perto de 193, 191, 1911, 1912, 1913, 1914 ou 1915. Beleza? Já que aqui no meio está no 1915, né? Aqui em cima já cai para 192. Então, a gente pode usar a precisão da nossa medida até a terceira casa aqui, ó, né? A terceira casa decimal. Então, tem 1 metro, 3 casas decimal. Na régua, você consegue olhar. Então, aqui a gente tem que praticar o nosso olho para medir com precisão essas medidas aqui, tá bom? O nosso erro vai estar lá na terceira casa decimal. Na verdade, a metade dela, né? Então, vai ser 0,0005. Beleza! Fez sentido agora? Me redimi da explicação embolada? Peraí, ô Léo, eu tenho uma dúvida. Diga. Terceira casa, como é que olha? A terceira casa decimal vai no nosso coração. Mas vamos lá, ó. Olha esse quadradinho aqui. Deixa eu aumentar esse quadradinho aqui. Não. Então, aqui, ó. Esse quadradinho aqui, vamos olhar lá no de cima, ó. Ele representa a medida da segunda casa decimal, não é? Então, essa aqui, ó, vamos ver. Aqui é 2. Então, aqui é 2,1, né? 2,01 e aqui é 2,02. Tranquilo? JV? Tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Então, ó, como que eu faço uma medida? Por exemplo, vamos passar um fio aqui, ó. Esse fio aqui. Vou passar ele de branco. Tá vendo esse fio aí? Uhum. Beleza. A medida que tá aqui entre esses dois, ela começa desse jeito. Ela só pode começar desse jeito. 2,01, não é? Uhum. Que tá aqui no meio. Esse fio branco, ele tá na metade? Não, tá um pouco Ele acima. tá um pouco acima da metade. A metade ali seria meio, né? Mas quanto Uhum. acima? Ele tá acima para um 6, para um 7, um 8, um 9 ou um 10? Eu colocaria um 7. Um 7. Vamos ver aí. Aí, esse é o negócio da precisão da terceira casa, porque o nosso olho, né, é uma coisa meio perfeita. Aqui tá no meio, não tá? Uhum. 5. Você ainda colocaria 7? Pode colocar 7, viu? Então, beleza. Então, fechou aqui, ó. 7. E essa é a nossa medida. Então,
Então, essa última visão, a gente usa um feeling, é um pouquinho mais de feeling. Aqui, quando tem esse tipo de divisão assim, é mais fácil. Mas costuma aparecer só nas casas principais, que chega no 5, no 9, os números exatos. Quando cai aqui no meio, não fica tão bom, entendeu? Entendi. Mas é bem dessa forma. Por isso que o erro está na terceira casa. A gente pode falar com precisão dessas primeiras aqui, ó. E aí a terceira casa, ela... Nossa, eu embolei todas as cores agora possíveis. A gente consegue falar com precisão dessas duas casas aqui, mas a terceira casa a gente já, né? O olho humano, a régua balançante do estagiário, a inclinação, o vento. Então a terceira casa começa a dar erro, tá bom? Pera aí, galera. Não, pode deixar. E aí, pessoal, é assim que a gente mede no fio médio das nossas figuras, tá bom? Então a gente pega lá o nosso nível óptico e consegue calcular a altura de um terreno, a diferença de nível, todos esses pontos. Só um minuto. Vai. O gato deu um de doido aqui, parece que quase perdeu a cabeça. Então vamos lá, método das visadas iguais. Pessoal, acho que por hoje tá bom. A partir da aula que vem a gente fala da metodologia de levantamento, tá bom? Já falamos bastante aí de altimetria, acho que a gente já está bem adiantado. Na aula que vem a gente fala de métodos, a gente fecha a altimetria, para a semana que vem a gente falar de projeto, de levantamento, de estudos de casos. Pode ser? Tranquilo, então. Semana que vem ou quarta? Quarta. Então, quarta a gente fecha essa parte de altimetria e a gente vai fazendo algumas revisões, trabalhando junto nessas partes aí, tá bom? Tá bom, Mas então. aí a gente fecha a parte teórica e vamos ficar o mês de agosto, setembro falando de projeto, falando de estudo de caso, fazendo pesquisa junto. Vamos entrar na internet, vamos revisar as coisas, vamos aprender como é que fala essas coisas de topografia, vamos ver uns projetos de topografia, que eu acho que fica bom. E a gente vai fazendo exercício, vai trabalhando junto. E aí, ó, a gente se livra dessa parte teórica chata. Fechou? Beleza. Tranquilo, então. Então, beleza, pessoal. Estudem um pouco o conceito dessas altimetrias aí dessa aula de hoje, que a aula que vem a gente termina as metodologias do levantamento e aí a gente se encontra na quarta-feira, então. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a presença de todos e a gente se vê na quarta-feira. Um abraço, galera. Um abraço, até mais.